Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer, agradecer, Senhor, pela Tua bondade e graça. Querido Senhor, opera em nossas vidas, em nossos corações, dá graça aos meus irmãos. Ó Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Abençoa os que estão conosco neste horário. Abençoa, meus senhores, que terão contato com as nossas publicações. Abençoa os nossos alunos, ex-alunos. Ó Senhor, guarda a Tua igreja. Guarda os Teus filhos, Pai, em todo lugar. Guarda as criancinhas, a juventude. Senhor, nesta nação, meu Senhor, decadente, guarda as crianças, as famílias. Tenha misericórdia, Senhor, dos pais e mães, ó Senhor, para que possam educar, ajudar, acompanhar seus filhos, fazendo, Senhor, com que eles tenham segurança pessoal, familiar, que eles possam, Senhor, crescer sem molestações, sem inquietações de autoridades nocivas. Amado Pai, Deus misericordioso, Deus bondoso, protege a Tua igreja e na Tua igreja protege cada família. Pai Santo, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Louvamos ao nosso Senhor pela nossa iniciativa, pela aprovação divina. Começamos em 88 e continuamos. O nosso desejo é apresentar a palavra de Deus em forma de lição através do rádio, e fizemos isto por anos a fio, na verdade, mais de 3 décadas, fazendo com muita alegria nas nossas igrejas, na congregação da Assembleia de Deus da Igreja Portugal, na congregação da Assembleia de Deus no Conjunto Ceará, terceira etapa, na congregação da Assembleia de Deus no Conjunto Ceará, quarta etapa, e nos propomos a servir ao Senhor. Não sei o que vai acontecer conosco, não sabemos muita coisa, e depois dos 70 a gente fica à mercê de muitos problemas. Mas ainda com a graça para fazer o que o Senhor ordenar. Nosso texto hoje, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos de 1 a 7. A Igreja de Jesus nunca viveu de fantasia. A Igreja de Jesus nunca foi empregadora de pedantes. A Igreja de Jesus nunca se fez de surda e cega para os necessitados. A Igreja de Jesus sempre estendeu as mãos aos necessitados, e os obreiros de Deus não fazem mal, nem à Igreja, nem à sociedade. Vamos ler e aprender juntos. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos de 1 a 7. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia. Bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que
me acompanheis onde quer que eu for. Porque não vos quero ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, é muito bom estar na dependência de Deus. E aqui trata-se do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o maior homem do Novo Testamento para os gentios, e mesmo assim, um verdadeiro exemplo, uma verdadeira lição de humildade na igreja do Filho de Deus. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos teus ministros, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus amados irmãos, a Igreja de Jesus Cristo não é uma denominação. A Igreja de Jesus é uma organização invisível, um organismo vivo, formado, fomentado por pessoas dignificadas pela transformação que há em Cristo Jesus. Ninguém nasce digno, ninguém nasce rico, ninguém nasce eleito, ninguém nasce salvo. Pois é, a Igreja de Jesus é uma organização invisível, um organismo vivo, formado, fomentado, alimentado por elementos das denominações, das várias denominações que se identificam com o Filho de Deus pelas Escrituras, que recebe o perdão dos pecados, que recebe o selo do Espírito Santo como uma propriedade de Deus e continua e segue com fidelidade e obediência. Esta leitura mostra a natureza da igreja, uma igreja amável, uma igreja cordata, uma igreja social, que se preocupava com o bem-estar dos outros. O apóstolo Paulo estava orientando os crentes das igrejas fora de Jerusalém para fazerem uma coleta de bens. Assim como nós vimos a grande mobilização dias passados em relação ao Rio Grande do Sul, e parece que já estão bem silenciados, as autoridades atrapalham muito. Deus me guarde de ser um ádicos. Ádicos, no grego, o indivíduo que é contra a autoridade, contra a lei, contra a ordem. Mas a nossa experiência com autoridades que são desordeiras, autoridades que são vingativas, nocivas, é de entristecer. As autoridades estão atrapalhando aqui o nosso contexto histórico dos dias de hoje. Lá, as autoridades não determinavam. Lá não tinha uma determinação do rei. Lá tinha uma atividade da igreja. Lá tinha uma decisão eclesiástica. O apóstolo de Jesus Cristo, sabendo a situação dos cristãos em Jerusalém, sabendo que havia na Ásia Menor, em vários lugares,
pessoas com muita condição de ajudar, ele orientou para que se fizesse uma coleta de bens, alimento, roupa, coisas necessárias à vida, nas igrejas da Galácia e também na igreja de Corinto. Aqui a orientação é esta: quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um separe aquilo que puder dispor para que ajude os que estão necessitados. E eu orientei que seja feito no primeiro dia da semana, para que quando eu chegar não haja movimentação estranha, para que ninguém... é porque ele chegou. Quem puder ajudar, ajude. Ajunte o que puder, conforme a prosperidade de cada um, e faça isto. Quando eu chegar, quando eu tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Era uma necessidade, e aqui havia uma orientação, e tinha também uma forma de ver que era tudo feito com muita seriedade. Quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes. Havia a igreja que fizesse aquela coleta, no caso aqui, a igreja de Corinto, como estava sendo feito nas outras igrejas da região. Aqui a igreja ia determinar, ia ordenar ou dizer quem era que tinha, apoio da igreja por tratar-se de pessoas de conduta ilibada, para levar esta ajuda, esta contribuição, que era muita coisa, quem sabe um navio carregado, para Jerusalém. E Paulo diz no versículo 4, e se valer a pena que eu vá também, irão comigo. Eu irei com essas pessoas previamente indicadas, orientadas pela igreja, para levar esta contribuição das igrejas daqui, da região, e da igreja de Corinto, para os necessitados em Jerusalém. No versículo 5, ele fala do seu sentimento. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia. Eu estou indo aqui por este lado, mas eu vou chegar aí, para que me acompanheis onde quer que eu for. Eu vou chegar em Corinto e vou visitar as igrejas da região, e eu vou precisar de ajuda, precisar de vocês. Porque o meu interesse, ele dizendo, apóstolo de Jesus, porque não vos quero ver de passagem. Eu não quero simplesmente passar e chegou, cadê? Saiu. Não, eu quero estar com vocês, ficar com vocês algum tempo, se o Senhor permitir. Dependência de Deus. Nós temos um problema social, precisamos de ação social, precisamos de atividade, precisamos de demonstração de amor, de afeto cristão. Precisamos demonstrar interesse pelo próximo, empatia. Precisamos fazer isto
Nós somos servos de Deus e devemos nos preocupar com o bem-estar dos outros servos de Deus que estão carentes, necessitados, e é uma excelente oportunidade de dar testemunho de que conhecemos o Senhor, de que andamos com Deus, de que o Senhor de fato nos escolheu. É uma grandeza, meus irmãos. Não era uma igreja comandada por algum prepotente. Não era uma igreja comandada por algum arrogante. Não era uma igreja comandada por um servo dos servos de Jesus Cristo, sentado numa cadeira de ouro, quando vai defecar tem um bidé de ouro e um luxo danado e ainda com autoridade abusiva. Hoje, na religião, isso foi muito comum. Botava de castigo, tirava a batina, impunha um castigo chamado a lei do silêncio. O sujeito é proibido de falar. Mas você foi proibido. Não pode. O clero não deixa, o bispo de Roma não deixa, o bispo de tal lugar não deixa. O prelado, não sei de quem, pelou, não pode. A autoridade abusiva, excessiva e nociva. E nas igrejas cristãs tem isso também, já está tendo. Nunca foi tão numeroso o número de obreiros nocivos à igreja, fazendo mal, corroendo por dentro, carcomendo, destruindo, como um câncer. É triste, mas é verdade. Não há exemplo nas Escrituras, a não ser casos isolados. O Judas Iscariote, o Alexandre o Latueiro, o Himeneu, o Fileto e outros nojentos. Mas a igreja sempre teve os olhos de Cristo para ver, para amar. A igreja sempre teve a boca de Cristo para proclamar a verdade. A igreja sempre teve o ouvir de Cristo para escutar o clamor do necessitado. A igreja sempre teve o coração de Cristo para se enternecer em relação ao sofrimento dos outros. A igreja de Jesus é algo grandioso. Eu disse, quem sabe, centenas ou milhares de vezes até hoje. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus é minha alma mater. Foi minha escola de primeiro grau, de segundo grau, minha universidade, minha faculdade, meu instituto espiritual. Fiz vários cursos, fiz muitos cursos. Nada, nenhum curso foi mais profundo do que o curso que eu fiz, servindo na Assembleia de Deus mais de meio século. Não tem como me calar, só a morte ou uma doença grave. Não dá para pensar que a Igreja de Jesus Cristo haja diferente disto aqui. A igreja é isto. Tem o olhar de Cristo, tem o falar de Cristo, tem o ouvir de Cristo, tem o pensar de Cristo e o agir de Cristo. Paulo diz: eu irei ter convosco depois que eu passar pela Macedônia. E eu não quero passar simplesmente aí. Eu quero ficar aí com vocês algum tempo. Quem sabe eu passe o inverno aí. Para que me acompanheis onde quer que eu for. Porque não quero ver vocês de passagem.
Eu quero é ficar convosco há algum tempo, mas se o Senhor permitir. Eu louvo a Deus. Eu aprendi, eu ensino, eu ensinarei enquanto eu viver e puder. Eu vou ensinar a pureza do Evangelho de Jesus Cristo e a grandeza da Igreja de Jesus Cristo. Eu me sinto muito feliz, realizado, tranquilo, compensado e recompensado. Não devo a ninguém, ninguém me deve. Não há sensação melhor, não há sensação melhor do que estar assim, vinculado a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, sem nenhuma aventura, nenhum mal-estar. Não tenho um inimigo, tenho adversários, alguns me envergonharam terrivelmente, acredito que alguns me veem como uma decepção, mas só não vou porque não tem asas, mas a liberdade me facultaria voar e revoar, indo e voltando em qualquer direção, nesta igreja que eu amo, a Igreja de Jesus Cristo, levantando e deitando, falando e calando, descansando ou me cansando, sempre com a mesma decisão: servir ao povo do meu Deus, como eu sirvo ao meu Deus, sem esperar nada, sem cobrança nenhuma, de parte a parte. Se alguém me cobra, não terá resultado. E cobranças eu não faço. Ajo. Que Deus abençoe você. Eu queria que todo mundo tivesse a decisão e a experiência que eu tenho. Muito embora fosse ricos, podre de rico, mas não tivesse menos no sentido espiritual. Vamos orar. Eu peço orações em nome de Jesus Cristo. Ainda tenho projetos no coração. Ainda tenho projetos no coração. A palavra de Deus me assevera que velhos poderão ser frutíferos e viçosos. Eu ainda tenho projetos no coração. Jamais colocaria um salãozinho, começar ali, me aventurando, jamais, porque tenho suficiente humildade para me congregar com os meus irmãos em trabalhos já estruturados por homens que têm o amor de Deus e o temor de Deus. Oremos. Amado Senhor, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estamos em Tua presença e eu te louvo. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, meu Senhor, pela Tua mão estendida sobre nós. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa ação. Obrigado por esta estalagem santa na beira da estrada que eu palmilho. Ó Senhor, dá-me graça para avançar no Teu caminho, repousando, descansando à sombra da Tua mão.
Abençoa os meus irmãos, os meus iguais, a tua igreja. Toma em tuas santas mãos, Senhor, os que te amam, os que desejam o bem da tua eleita. Filho de Deus, ajuda-nos, guarda-nos, abençoa os meus irmãos, meus alunos, ex-alunos. Ó Deus Todo-Poderoso, santifica o teu povo nesses dias cruéis. Guarda a tua igreja, dá vitória e graça. Ajuda, Senhor, a cada servo teu. Opera no meu coração. Opera no coração dos meus filhos na graça. Continua manifestando o teu grande poder. Ó Deus fiel, eu te amo, Senhor, e tu conheces o meu íntimo. Amado Senhor, abençoa todo o teu povo, crianças, jovens e adultos. Este memorial da oração, ó Deus, toma em tuas santas mãos, dando graça e vigor e saúde a cada um, manifestando a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.